Olá, seja muito bem-vindo a esta jornada relaxante pelo tempo cósmico. Hoje, começamos nossa viagem na origem de tudo e o Big Bang. Imagine um tempo antes do tempo, onde não havia espaço, nem matéria, nem luz. O silêncio absoluto precede o momento mais dramático da existência. Em uma fração de segundo, há cerca de 13,8 bilhões de anos, toda a energia do universo se concentra em um único ponto inimaginavelmente denso e quente. De repente, esse ponto explode para fora, expandindo-se rapidamente. O tempo e o espaço nascem juntos, dando início ao nosso universo. Neste instante, tudo o que conhecemos, toda a matéria, energia, e até as leis fundamentais da física, começa a surgir. O universo é um mar de plasma, partículas subatômicas, como quarks e gluons, colidem em velocidades extremas. Por alguns milionésimos de segundo, a temperatura ultrapassa trilhões de graus. Não há átomos, nem estrelas, apenas energia e partículas elementares. Pouco a pouco, o universo começa a se expandir e a esfriar. Quarks se unem formando prótons e nêutrons, as primeiras peças dos átomos. Nesse cenário primordial, a matéria e a energia estão quase indistinguíveis. O universo é pequeno, denso e incrivelmente quente. A cada segundo, o universo se expande um pouco mais. O espaço se estende e o calor começa a se dissipar. Surge a primeira diferença, pequenas flutuações de energia, sementes do que um dia formarão galáxias e estrelas. Durante os primeiros minutos, prótons e nêutrons se unem para formar núcleos atômicos. Principalmente hidrogênio e hélio, os elementos mais simples. Enquanto isso, a energia continua a se transformar, dando origem às primeiras partículas de luz, os fótons. No entanto, esses fótons ainda não conseguem viajar livremente. O universo é tão denso que a luz é constantemente absorvida e reemitida. O cenário é caótico, mas belo, em uma dança de energia, colapsos e expansões, em um balé cósmico sem testemunhas. À medida que o tempo avança, o universo se torna menos denso. As partículas interagem menos e a energia começa a se dispersar. O espaço começa a crescer numa velocidade surpreendente, numa fase conhecida como inflação cósmica. Essa expansão define o tamanho e a forma do universo que conhecemos hoje. Durante esse processo, as leis da física que regem o universo moderno se estabelecem. O universo, ainda jovem, já carrega em si o potencial para tudo que existirá, estrelas, planetas, vida. A cada milésimo de segundo, as estruturas fundamentais vão se formando, preparando o palco para a próxima fase. A matéria escura, invisível, já está presente, influenciando silenciosamente o destino do cosmos. Enquanto isso, a energia escura, ainda misteriosa, começa a atuar, guiando a expansão do universo. O universo inicial é uma mistura dinâmica de forças e partículas, caos e ordem emergindo juntos. Com o passar dos segundos, o universo se expande milhões de vezes. O calor diminui, e tudo começa a se acalmar. Esse momento marca o início de uma longa jornada de transformação. Daqui em diante, o universo nunca mais será o mesmo. Assim, da explosão de um único ponto, nasce tudo o que conhecemos, e muito mais do que podemos imaginar. O
O plasma primordial se estende por todo o cosmos, a matéria começa a dominar sobre a energia. Em poucos minutos de existência, o universo já é maior do que podemos conceber, e continua crescendo. Neste mar de energia e partículas, estão escondidas as sementes de tudo que virá e galáxias, estrelas, planetas, e um dia, vida. O universo é agora um vasto oceano de possibilidades, onde cada ponto de energia pode se tornar um mundo. Tudo começa com uma centelha. E nesta centelha, reside o mistério e a beleza do existir. Ao contemplar este instante, percebemos que somos feitos dos mesmos elementos, vindos desta explosão primordial. E assim, nos primeiros segundos do tempo, o universo lança as bases para toda a sua história. Se você está gostando desta viagem pelo universo, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Agora, prepare-se para descobrir como o caos inicial se transforma em ordem na próxima etapa cósmica. O universo recém-nascido continua sua expansão. A energia primordial se transforma, e tudo começa a esfriar suavemente. Na era da radiação, a temperatura ainda é inimaginavelmente alta. O cosmos é preenchido por uma névoa densa, onde partículas de luz colidem incessantemente com elétrons e prótons. Por centenas de milhares de anos, a luz não consegue viajar livremente. O universo é opaco, como uma nuvem densa, onde tudo está envolto em calor. À medida que o tempo passa, o universo se expande rapidamente. O calor intenso começa a diminuir, e as partículas desaceleram um pouco. Prótons e nêutrons, agora mais frios, começam a se unir, formando os primeiros núcleos atômicos. Nasce o hidrogênio e o hélio, as sementes dos elementos futuros. Ainda assim, elétrons permanecem livres, vagando pelo plasma cósmico. O universo é um mar energético, onde a matéria e a luz se cruzam sem cessar. A densidade diminui, e lentamente as colisões tornam-se menos frequentes. O universo começa a revelar sinais de estrutura, imperceptíveis à primeira vista. Finalmente chega um momento crucial, cerca de 380 mil anos após o Big Bang. A temperatura cai ao ponto em que elétrons podem ser capturados pelos núcleos. A união de elétrons e núcleos cria os primeiros átomos de verdade. O universo se torna transparente, a luz pode, enfim, viajar livremente. Essa luz primordial existe até hoje, é a radiação cósmica de fundo, um eco silencioso do nascimento do cosmos. Se pudéssemos ouvir esse eco, seria um sussurro suave, vindo de todos os cantos do espaço. O universo, antes opaco, agora é vasto e translúcido. Pequenos pontos de densidade começam a se formar, sementes das futuras galáxias. A radiação, antes dominante, começa a ceder espaço à matéria. O ritmo do cosmos se altera, preparando o caminho para novas fases. O tempo flui serenamente. O universo está em paz, em um equilíbrio novo, pronto para evoluir ainda mais. O frio aumenta, mas as possibilidades também. As primeiras estruturas estáveis surgem, invisíveis a olho nu, mas essenciais para o futuro. A vastidão do espaço está preenchida por hidrogênio e hélio, viajando lentamente, esperando pelo próximo grande evento. A radiação cósmica de fundo, agora livre, molda a paisagem do universo. Suas flutuações minúsculas serão cruciais para tudo que virá.
Essas pequenas variações são como impressões digitais do nascimento do universo, pistas do que se formará em bilhões de anos. Enquanto a matéria se espalha, regiões um pouco mais densas começam a exercer gravidade, atraindo mais gás ao redor. Porém, as estrelas ainda não existem. O universo permanece em um estado pacífico, aguardando silenciosamente pelo futuro. O silêncio é profundo, quase absoluto. Apenas as partículas e a radiação permeiam o espaço, no compasso lento da criação. Aos poucos, o universo se torna menos caótico. Gás e matéria escura começam a desenhar os primeiros esboços das estruturas cósmicas. O tempo avança, e a matéria, guiada pela gravidade, se move lentamente para regiões de maior concentração. Ainda estamos muito longe do surgimento das estrelas. Mas o cenário está preparado, e nuvens frias de hidrogênio e hélio aguardam o momento certo. Essas nuvens são vastas, maiores do que qualquer galáxia que existirá. São blocos primordiais, prontos para darem origem a tudo. A cada segundo, o universo se expande ainda mais, tornando-se mais frio e mais vazio, mas também mais estável. A radiação cósmica de fundo permanece como uma lembrança constante da origem de tudo, permeando e preenchendo o espaço. Por bilhões de anos, esse brilho tênue será o único farol do universo, até que a próxima etapa comece. O universo, agora transparente, está pronto para dar os próximos passos em sua incrível evolução. Tudo está em seu devido lugar, esperando silenciosamente. As condições estão dadas para o nascimento das primeiras estrelas. O espetáculo do cosmos está apenas começando. O silêncio profundo esconde uma promessa de luz e maravilha. O universo é agora um oceano vasto, calmo e frio. Cada átomo flutua, à espera do momento em que a gravidade fará sua mágica. Esse momento de quietude será lembrado apenas pelo eco da radiação, um suspiro cósmico que permeia tudo. Em breve, a escuridão será rompida. Mas agora, o universo descansa, embalado por sua radiação ancestral. A luz viaja livremente pela primeira vez, iluminando o cosmos. O universo nunca mais será o mesmo. Após os primeiros flashes de luz, o universo mergulha em um longo e profundo silêncio. A luz das primeiras eras já não é mais visível. Tudo ao redor é escuridão, envolta pelo frio crescente do espaço em expansão. Este é o início da era das trevas cósmicas. Não há estrelas, nem planetas. Apenas átomos de hidrogênio e hélio dispersos como uma névoa sutil. Por milhões de anos, o universo permanece em silêncio. Nada além de gás frio e escuro, esperando pelo momento em que algo novo irá acontecer. Em meio à monotonia, pequenas flutuações de densidade começam a se formar. São sementes invisíveis, causadas por diferenças minúsculas na distribuição da matéria. Essas flutuações gravitacionais crescem lentamente. Átomos se aproximam, guiados por forças invisíveis, criando regiões de maior densidade. A energia, outrora caótica, agora repousa quase completamente. O universo inteiro parece prender a respiração. As primeiras estruturas começam a se desenhar, imperceptíveis aos olhos, mas fundamentais ao futuro. Durante centenas de milhões de anos, o universo permanece assim, e frio, escuro e silencioso, preparando-se para o nascimento das estrelas.
No silêncio absoluto, a gravidade trabalha pacientemente. Nuvens de hidrogênio e hélio se contraem, quase imperceptíveis. Nenhum som pode atravessar esse vazio. A única trilha sonora é o próprio silêncio, profundo e eterno. A cada instante, as regiões mais densas se tornam um pouco mais compactas, preparando o palco para uma transformação cósmica. O universo, nesse momento, é como uma tela em branco, cheia de potencial e mistério. As trevas cósmicas são necessárias. É no silêncio e na calma que as maiores transformações se preparam para acontecer. De tempos em tempos, pequenas ondulações atravessam o gás, sinalizando a presença da gravidade em ação. Esse é um período de espera. Sem pressa, o universo amadurece, acumulando energia para o grande despertar. A escuridão não é vazia. Ela é o berço das futuras galáxias, estrelas e planetas. As trevas também são um convite à contemplação. Uma pausa entre os grandes eventos do cosmos. Em escalas de tempo humanas, nada parece acontecer. Mas, para o universo, este é um período de intensa preparação silenciosa. Nessa escuridão, a matéria se condensa em filamentos e halos invisíveis, desenhando o mapa futuro do universo. Essas estruturas são os alicerces sobre os quais galáxias inteiras um dia irão nascer. Por enquanto, tudo é potencial. Cada ponto de densidade guarda o segredo de milhões de futuros sóis. O silêncio, antes absoluto, agora carrega a promessa de um espetáculo de luzes que logo irá começar. A cada milênio, a gravidade reforça seu domínio, unindo o que antes estava disperso. O universo é paciente. Ele aguarda o momento certo para revelar sua próxima maravilha. O tempo parece não passar, mas cada segundo aproxima o universo de sua primeira alvorada. No interior dessas nuvens frias, a pressão e a gravidade travam uma dança silenciosa. O vazio aparente esconde uma energia latente, pronta para desencadear as primeiras estrelas. Cada nuvem de gás que colapsa é o prelúdio de uma futura explosão de luz. O universo, silencioso e escuro, está prestes a testemunhar um evento sem precedentes. Por ora, tudo permanece oculto. Mas logo, as trevas serão quebradas pelo surgimento das primeiras luzes. Enquanto isso, contemplamos o silêncio absoluto, refletindo sobre o poder da espera e das possibilidades. Cada partícula de gás guarda em si o potencial para criar, transformar e iluminar o cosmos. O universo primordial é como um sonho adormecido, esperando para ser acordado pela luz. Assim, as trevas cósmicas persistem, segurando o fôlego do universo antes do grandioso amanhecer das estrelas. Após bilhões de anos de escuridão, algo extraordinário começa a acontecer. Pequenas regiões do universo, mais densas do que o resto, colapsam sob sua própria gravidade. Nessas regiões, a matéria se aquece até atingir temperaturas inimagináveis. O primeiro amanhecer cósmico está prestes a acontecer. E então, surgem as primeiras estrelas. Conhecidas como estrelas de população terceira, elas são gigantes, muito maiores e mais quentes que as estrelas que conhecemos hoje. Essas estrelas vivem rápido e morrem jovens. Em poucos milhões de anos, elas explodem em supernovas,
liberando elementos mais pesados no espaço. Pela primeira vez, o universo é iluminado de verdade. O brilho dessas estrelas rompe a escuridão, criando novos horizontes e possibilidades. A energia dessas explosões agita o gás ao redor, desencadeando a formação de novas estrelas, e eventualmente, as primeiras galáxias. As galáxias nascem como pequenos aglomerados, mas logo começam a se fundir, crescendo e se transformando em estruturas maiores e mais complexas. Dentro desses berçários cósmicos, estrelas continuam a nascer e morrer, enriquecendo o universo com uma variedade de elementos químicos. Cada supernova lança ao espaço elementos como carbono, oxigênio e ferro, ingredientes essenciais para tudo o que existirá no futuro. O universo começa a se organizar em vastas teias de galáxias e matéria escura, desenhando padrões grandiosos ao longo de bilhões de anos-luz. O céu noturno, antes silencioso, torna-se um mosaico de luzes. Cada ponto, uma estrela, cada mancha, uma galáxia em formação. À medida que o tempo passa, as galáxias crescem não apenas em tamanho, mas em complexidade, abrindo caminho para a diversidade do cosmos que conhecemos. Em meio a esse espetáculo, buracos negros massivos começam a se formar nos centros das galáxias jovens, influenciando seu crescimento e dinâmica. Esses buracos negros supermassivos são sementes para os futuros corações de galáxias, moldando estrelas e matéria ao seu redor. O universo está mais vivo do que nunca. Das trevas surgem luzes que se espalham aos bilhões, e a energia das primeiras estrelas reverbera até hoje. Porém, mesmo nessa nova era de luz, há regiões densas e misteriosas, onde a matéria escura domina e a gravidade tece sua trama invisível. A cada instante, fusões de galáxias criam novas paisagens cósmicas, com cores, formas de movimentos únicos. As explosões de supernovas continuam, cada uma marcando o fim de uma estrela e o início de novas possibilidades para o universo. A luz das primeiras estrelas viaja pelo cosmos, atravessando distâncias imensas e revelando a grandiosidade do universo em expansão. Pouco a pouco, as galáxias se agrupam em grandes aglomerados, conectadas por filamentos de matéria invisível. O universo agora pulsa com energia, cor e movimento. Toda essa atividade prepara o cenário para os próximos capítulos da existência. Das cinzas das primeiras estrelas, nascem novas gerações de astros, cada vez mais ricos em elementos pesados. Esses elementos, espalhados pelo espaço, são as sementes de tudo que virá, planetas, luas, até mesmo vida. O universo, ainda jovem, é uma tapeçaria de luz e sombra, de caos e ordem, de nascimento e transformação. Cada estrela acesa é um convite à contemplação e um ponto de calor e esperança em meio ao infinito. Em bilhões de galáxias, bilhões de possibilidades se desenrolam. O universo está apenas começando a contar sua história. Mesmo enquanto novas estrelas nascem, outras já se preparam para seus finais espetaculares, perpetuando o ciclo cósmico. No centro de tudo, a energia das primeiras estrelas ecoa, moldando galáxias e preparando o palco para mundos inteiros. A noite cósmica foi finalmente rompida. Agora, o universo é um espetáculo de luzes, cores e infinitas possibilidades. Cada explosão, cada fusão, cada brilho é um capítulo fundamental na formação do cosmos. Assim, a escuridão cede lugar ao esplendor. O universo nunca mais será o mesmo.
O amanhecer cósmico é o início de uma nova era, a Era das Estrelas e das Galáxias. A partir de agora, o universo será palco de histórias cada vez mais complexas, onde matéria, energia e tempo se entrelaçam. E tudo começou com o despertar de uma única luz, em meio ao silêncio absoluto. A noite cósmica foi vencida. Agora, bilhões de estrelas anunciam que o universo está vivo. E essa é apenas a aurora de uma longa jornada. Ao longo de bilhões de anos, as galáxias surgem e começam a se transformar. No vasto palco do universo, estruturas colossais se formam a partir de nuvens de gás e poeira, guiadas pela gravidade silenciosa. Galáxias não são entidades solitárias. Elas dançam umas ao redor das outras, atraídas por forças invisíveis. Por vezes, colidem e se fundem, criando desenhos majestosos no tecido do espaço. Durante essas colisões, estrelas raramente se chocam diretamente. Em vez disso, as galáxias se reorganizam, espalhando enxames de estrelas por vastas distâncias e desencadeando novas ondas de formação estelar. No coração de muitas galáxias, algo ainda mais impressionante acontece: buracos negros supermassivos se formam, com massas milhões ou bilhões de vezes maiores que o nosso Sol. Esses buracos negros supermassivos regulam o crescimento das galáxias, lançando jatos de energia que se espalham por milhares de anos-luz, esculpindo o gás ao seu redor. Com o passar do tempo, as galáxias continuam mudando. Algumas se unem para formar aglomerados imensos, lares para centenas ou milhares de galáxias, todas presas em uma dança gravitacional eterna. À medida que estrelas vivem e morrem, elas enriquecem o espaço interestelar com elementos pesados, forjados em seus núcleos e liberados em explosões de supernova. Esses elementos, a carbono, oxigênio, ferro, são ingredientes fundamentais para a formação de novos planetas, luas, e muito mais tarde, para a vida como conhecemos. Galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, apresentam braços cheios de regiões ativas de formação estelar, enquanto galáxias elípticas são mais antigas, povoadas por estrelas envelhecidas. Dentro desses ambientes galácticos, sistemas solares inteiros começam a surgir, cada um com sua própria história e potencial. Em escalas ainda maiores, as galáxias se organizam em estruturas chamadas filamentos cósmicos, formando uma vasta teia que conecta todo o universo observável. Por bilhões de anos, a dança das galáxias continua. Cada colisão, cada fusão, cada nascimento e morte de estrelas contribui para a riqueza e diversidade do cosmos. A Via Láctea, nossa galáxia, segue seu próprio caminho, se expandindo e, de tempos em tempos, absorvendo pequenas galáxias vizinhas em seu abraço gravitacional. A cada fusão, as estrelas e o gás se reorganizam, gerando ondas de choque que estimulam a formação de novas gerações de estrelas. Os elementos químicos espalhados pelas galáxias tornam possível o surgimento de planetas rochosos, luas, asteroides e cometas. A beleza dessas estruturas é indescritível, em galáxias com formas espirais, elípticas e irregulares, cada uma um universo em si mesma, repleta de bilhões de estrelas. Entre as galáxias, grandes vazios se estendem por milhões de anos-luz, regiões quase completamente desprovidas de matéria, ressaltando a vastidão do universo. Ao mesmo tempo, as galáxias continuam sua trajetória, algumas se aproximando e outras se afastando devido à expansão acelerada do universo. Enquanto isso, buracos negros menores surgem em abundância, resultado do colapso de estrelas massivas ao final de suas vidas, espalhados por todo o cosmos.
A interação entre galáxias, estrelas e buracos negros é fundamental para a evolução do universo, ou um ciclo contínuo de nascimento, transformação e morte cósmica. Com o passar de eras, aglomerados de galáxias se tornam cada vez mais massivos e complexos, agrupando bilhões de estrelas em estruturas majestosas. As regiões centrais desses aglomerados são verdadeiros laboratórios cósmicos, onde colisões frequentes moldam o destino de milhares de galáxias. Enquanto isso, a luz das primeiras estrelas e galáxias viaja pelo cosmos, trazendo consigo ecos do passado e iluminando o caminho para novas gerações de mundos. Não apenas estrelas, mas também planetas, luas e asteroides começam a se formar a partir dos remanescentes de gerações anteriores de estrelas. A cada ciclo de morte estelar, o universo se torna mais rico em elementos pesados, essenciais para a complexidade química e a futura possibilidade de vida. Todas essas transformações ocorrem em escalas inimagináveis de tempo e espaço, lembrando-nos da grandiosidade do mistério do cosmos. Mesmo agora, bilhões de anos após o Big Bang, o universo segue em constante mudança, com novas galáxias nascendo e antigas se transformando ou desaparecendo. Essas transformações são guiadas por forças fundamentais, gravidade, energia escura, matéria escura. Juntas, elas compõem a sinfonia invisível do universo. A visão do universo como uma tapeçaria dinâmica, onde tudo está conectado, inspira uma sensação profunda de admiração e humildade. Em meio a essa vastidão, nosso próprio lar galáctico segue seu curso, preparando o palco para a próxima grande etapa, o surgimento de sistemas estelares e planetas. A cada fusão e colisão, o cosmos nos conta uma nova história, sempre em transformação, sempre crescendo em complexidade e beleza. Assim, as galáxias desenham padrões magníficos e efêmeros no tapete do espaço, deixando rastros de luz e matéria para as próximas gerações. Em cada estrela, cada nuvem de gás, cada planeta que um dia nascerá, está impressa a memória de tudo que veio antes, ou o legado das galáxias. O universo, em sua jornada sem fim, nos convida a contemplar sua beleza e seu mistério, lembrando-nos que somos parte desse ciclo grandioso. As galáxias traçam desenhos magníficos no tapete do espaço. A próxima etapa dessa jornada nos levará ao nascimento de sistemas estelares e planetas, sementes da vida espalhadas pelo cosmos. Discos de gás e poeira giram lentamente, envoltos em silêncio cósmico. É o cenário perfeito para a criação de algo novo. Aqui, no interior dessas nuvens, forças sutis começam a agir. Grãos de poeira colidem, se unem, crescem. Pequenos aglomerados de matéria se transformam em blocos maiores e os primeiros planetesimais. O tempo aqui passa em uma escala que escapa à nossa compreensão. A gravidade faz seu trabalho silencioso. Planetesimais se atraem e se fundem, criando embriões planetários. O disco protoplanetário se agita, formando redemoinhos e trilhas luminosas. Em certos pontos do disco, a matéria se acumula em grandes quantidades. Aqui, gigantes gasosos começam a tomar forma, envoltos em atmosferas espessas e coloridas. Mais perto da estrela, planetas rochosos surgem, moldados por colisões violentas e intensos bombardeios de meteoros. A superfície desses mundos jovens é caótica e incandescente. Ao redor desses planetas, pequenos fragmentos que não se incorporaram tornam-se luas. Os sistemas planetários se multiplicam, cada um com sua arquitetura única. O tempo passa e as colisões diminuem. As órbitas se estabilizam.
O caos inicial dá lugar a uma dança ordenada de planetas e luas ao redor de suas estrelas. Entre bilhões de sistemas, um pequeno planeta azul começa a se formar. A Terra nasce de um turbilhão de poeira e rocha. Sua superfície inicial é um oceano de magma, envolta por uma atmosfera densa. No início, o jovem planeta é constantemente bombardeado por asteroides e cometas. Cada impacto traz não só destruição, mas também ingredientes essenciais para o futuro. A Lua surge de uma dessas colisões, um impacto gigantesco e violento que lança destroços ao redor da Terra. Em pouco tempo, esses fragmentos se juntam, formando nosso satélite natural. A presença da Lua estabiliza a rotação da Terra, permitindo ciclos climáticos mais previsíveis no futuro. O planeta azul está pronto para os próximos capítulos de sua jornada. Enquanto isso, em outros sistemas, planetas gigantes se formam e migram, alterando as órbitas de seus irmãos menores, por vezes, lançando-os para longe de suas estrelas. Em muitos desses mundos, o destino será a solidão eterna, vagando pelo espaço interestelar. Outros, porém, permanecem em órbitas estáveis, prontos para dar origem a novas histórias. Com o passar das eras, os planetas esfriam. Chuvas intensas caem sobre a Terra, formando oceanos primordiais. O ciclo da água começa a moldar a superfície do planeta. Ventos sopram, mares se agitam. Montanhas se erguem, continentes se formam e se fragmentam. O planeta se transforma lentamente sob forças geológicas implacáveis. Enquanto a Terra se estabiliza, seu campo magnético surge, protegendo a superfície das radiações mais intensas do espaço. Em outros cantos da galáxia, mundos de todas as formas e tamanhos seguem sua própria evolução. Alguns são gasosos, envoltos em tempestades eternas. Outros são rochosos e áridos. Alguns planetas possuem anéis deslumbrantes, formados por bilhões de fragmentos de gelo e rocha. Outros têm atmosferas espessas, pintadas de cores vibrantes. Em certos sistemas, planetas e luas compartilham uma dança sincronizada, orbitando em harmonia por milhões de anos. A composição dos planetas é variada. Alguns são ricos em metais, outros, em gelo ou gases. Essa diversidade prepara o cenário para futuros ambientes exóticos. O calor interno da Terra gera vulcões ativos, liberando gases que enriquecem a atmosfera. O ar, antes rarefeito, começa a se transformar. A atmosfera se torna um manto protetor, filtrando radiações perigosas e criando condições propícias para reações químicas essenciais. O ciclo das chuvas e a erosão começam a esculpir vales, lagos e oceanos. A superfície do planeta ganha contornos familiares. Com o tempo, a Terra se torna um refúgio de tranquilidade relativa. Um planeta azul, brilhando suavemente em meio à vastidão do espaço. No Sistema Solar, outros planetas também se destacam. Júpiter, com suas faixas coloridas, Saturno, com seus anéis majestosos, Marte e Vênus, tão diferentes, e ao mesmo tempo, vizinhos próximos. A diversidade dos mundos ao nosso redor inspira perguntas: quantos abrigam oceanos ou atmosferas? Quantos podem, um dia, abrigar vida? Enquanto olhamos para o céu, cada estrela representa a possibilidade de novos sistemas, novas histórias, novos começos. A formação de planetas é um processo universal, repetido bilhões de vezes por toda a galáxia. Em cada canto, a matéria se organiza, dando origem a novos mundos. No entanto,
poucos desses mundos terão as condições necessárias para a vida. A Terra é uma exceção rara, um oásis em meio ao deserto cósmico. À medida que o planeta esfria, mares e atmosferas se estabilizam. Elementos químicos essenciais se acumulam, preparando-se para um próximo salto evolutivo. A Terra, agora, é um palco preparado. Tudo está pronto para o surgimento do improvável, do extraordinário e a vida. De poeira e gás, mundos inteiros emergem. Cada planeta carrega a promessa de algo novo, um futuro em potencial ainda não revelado. O silêncio do espaço é interrompido apenas pelo movimento constante dos planetas, girando em torno das suas estrelas, testemunhas silenciosas do tempo. Assim, encerra-se mais um capítulo da grande história cósmica. O universo segue criando, destruindo e renovando, no pequeno ponto azul chamado Terra, um novo milagre está prestes a acontecer. No silêncio profundo do cosmos, a matéria encontra formas infinitas para existir. Entre as estrelas e planetas, permanece a promessa de futuros desconhecidos, esperando para serem descobertos. Num pequeno planeta azul, em meio à vastidão do universo, algo extraordinário começa a acontecer. A vida, em sua forma mais simples, surge em oceanos primordiais. Moléculas orgânicas se unem e formam estruturas cada vez mais complexas. A química da vida se desenrola silenciosamente, preparando o palco para uma imensa diversidade. Os primeiros organismos unicelulares dominam os mares. Eles se multiplicam, adaptam e lentamente transformam o ambiente ao seu redor. Algumas dessas formas vivas aprendem a utilizar a luz solar. Surge a fotossíntese, liberando oxigênio e mudando para sempre a atmosfera da Terra. O oxigênio se acumula nos oceanos e depois na atmosfera. O céu adquire um novo tom azul, e a Terra se prepara para abrigar formas de vida mais complexas. Após bilhões de anos de evolução silenciosa, a vida multicelular faz sua estreia. Seres simples começam a colaborar e se especializar. A explosão cambriana marca um momento único, uma incrível variedade de formas de vida surge em um curto espaço de tempo. Braços, olhos, conchas, bocas. A natureza experimenta novas soluções para sobreviver e prosperar em um mundo dinâmico. A vida conquista a terra firme. Plantas simples colonizam margens úmidas, seguidas por insetos, artrópodes, e mais tarde, os primeiros anfíbios. Florestas antigas cobrem o planeta. O oxigênio atinge níveis elevados, permitindo o surgimento de seres gigantescos. Os primeiros répteis aparecem. Eles aprendem a sobreviver longe da água, expandindo ainda mais as fronteiras da vida. O planeta enfrenta ciclos de extinção e renascimento. Grandes eventos moldam o curso da evolução, eliminando antigos dominadores e abrindo espaço para novidades. Após cada extinção, a vida retorna, adaptando-se aos novos desafios. Novas espécies surgem, cada uma com sua estratégia para sobreviver. Os dinossauros surgem como os grandes protagonistas da Terra. Durante milhões de anos, eles reinam soberanos. No mar, criaturas colossais deslizam silenciosamente. Nos céus, répteis alados experimentam o voo. Vulcões entram em erupção, continentes se movem. O mundo está em constante transformação, e a vida precisa acompanhar. Um evento súbito e devastador põe fim ao reinado dos dinossauros. Um asteroide atinge a Terra, mudando para sempre o destino do planeta.
O planeta mergulha em escuridão temporária. Muitas espécies desaparecem, mas algumas sobrevivem, prontas para recomeçar. Com a extinção dos gigantes, mamíferos e aves encontram novas oportunidades. Eles se diversificam, ocupando lugares antes inimagináveis. Os continentes continuam a se afastar. Novos habitats surgem, promovendo ainda mais diversidade biológica. Florestas, savanas, desertos e geleiras, e a vida adapta-se a todos os ambientes. Dos polos ao Equador, a Terra pulsa com energia vital. Primatas surgem nas copas das árvores. Suas mãos habilidosas e cérebros curiosos marcam um novo capítulo na história da vida. Alguns primatas descem das árvores, aprendendo a andar sobre duas pernas. Essa postura bípede abre caminho para futuras inovações. Enquanto a vida evolui, a Terra passa por ciclos de glaciação. O clima desafia a sobrevivência, mas também estimula a criatividade. A cada novo desafio, a vida responde com resiliência. A diversidade segue crescendo, tecendo uma tapeçaria complexa de existência. No fundo de oceanos, nas florestas, nos céus e até nos desertos, a vida floresce em formas e cores inimagináveis. Cada espécie, cada indivíduo, carrega em si a memória de bilhões de anos de evolução. A história da vida é escrita em cada célula. De partículas a pessoas, a vida é uma dança cósmica de adaptação e mudança. Nada é estático, e tudo evolui, tudo se transforma. Mesmo diante das maiores adversidades, a vida persiste. A Terra é um laboratório de possibilidades infinitas. O milagre da vida não está apenas nas grandes formas, mas também nos detalhes, na simetria de uma folha, no brilho de um olhar. Por bilhões de anos, a vida pulsa, cresce, experimenta e se renova. Cada geração é um elo nessa corrente ininterrupta. Tudo isso acontece em um minúsculo planeta, perdido entre trilhões de estrelas. Aqui, a vida floresceu contra todas as probabilidades. Da simplicidade à complexidade, do caos à ordem, este é o milagre da existência. Um espetáculo silencioso, mas profundamente belo. Somos todos feitos da mesma matéria das estrelas, compartilhando uma única e longa jornada evolutiva. A vida encontra um caminho, ou um milagre entre bilhões de estrelas. E a jornada continua, revelando sempre novas possibilidades. No palco da Terra, após bilhões de anos de evolução, surge uma nova forma de vida. Entre milhões de espécies, uma delas começa a se destacar, o Homo sapiens. Com mãos habilidosas e mentes curiosas, nossos ancestrais aprendem a criar ferramentas e domar o fogo. A centelha da criatividade humana está acesa. Aos poucos, surgem as primeiras pinturas rupestres. Símbolos, animais e histórias ganham vida nas paredes das cavernas, marcando o início da cultura. Com o tempo, pequenas tribos se transformam em aldeias, e aldeias crescem para se tornar as primeiras cidades. A agricultura permite que a humanidade se estabeleça. Nas margens dos rios, civilizações florescem. Egito, Mesopotâmia, Índia, China, em berços de conhecimento, escrita e arquitetura. A linguagem escrita transforma a história humana. Tabuletas de argila, papiros e pergaminhos preservam saberes e memórias. A curiosidade leva o ser humano a explorar o desconhecido. Navegadores cruzam oceanos,
astrônomos apontam telescópios ao céu, filósofos buscam sentido. A arte floresce, pinturas, esculturas, músicas e histórias refletem a alma humana. Cada expressão é um eco da busca por significado. O conhecimento cresce exponencialmente. Na Grécia, Roma, Índia, China e além, matemáticos, engenheiros e médicos expandem os limites do saber. Religiões e mitologias surgem, unindo povos em crenças compartilhadas e abrindo caminhos para perguntas ainda maiores sobre o universo. Com a invenção da imprensa, o saber se espalha pelo mundo. Livros e ideias cruzam continentes, acelerando revoluções culturais e científicas. O Renascimento revela o potencial humano e a arte, ciência e filosofia florescem. Homens e mulheres olham novamente para as estrelas com novas perguntas. A revolução científica redefine o mundo. Newton descobre leis do movimento, Galileu aponta telescópios ao céu, Darwin revela a evolução da vida. Reinos e impérios se expandem e colapsam. A história humana é feita de encontros, conflitos, trocas e aprendizados constantes. No século XIX, máquinas transformam o mundo. A revolução industrial acelera a vida, cidades crescem, o planeta se conecta cada vez mais. O século XX traz avanços inimagináveis, em eletricidade, aviões, computadores, medicina moderna. O conhecimento humano se multiplica. Em meio a desafios, a humanidade sonha com a paz e a cooperação. Movimentos sociais emergem, promovendo direitos e igualdade. O universo, por bilhões de anos silencioso, agora escuta vozes humanas lançando perguntas para além do planeta. O século XX também marca o início da era espacial. Satélites orbitam a Terra, sondas atravessam o sistema solar. Em 1969, pés humanos tocam a superfície da Lua. Pela primeira vez, a Terra é vista à distância, uma joia azul no escuro infinito. A exploração continua. Sondas como a Voyager levam mensagens da humanidade para os confins do sistema solar. Enquanto isso, telescópios revelam belezas inesperadas, galáxias distantes, nebulosas coloridas, exoplanetas girando em torno de sóis alheios. A vida moderna é marcada por conexões. Internet, satélites e mídias sociais aproximam bilhões de pessoas instantaneamente. A ciência avança para dentro, exploramos o átomo, deciframos o DNA, compreendemos as partículas fundamentais que compõem toda a matéria. Com criatividade e engenho, a humanidade transforma o ambiente ao seu redor, criando obras e cidades que desafiam limites. Apesar das conquistas, desafios persistem com fome, doenças, conflitos e desigualdades. A jornada humana é feita de superações constantes. O olhar humano se volta para as estrelas, buscando respostas para perguntas fundamentais: de onde viemos? Para onde vamos? Estamos sozinhos? Novas gerações crescem em um mundo cada vez mais interligado, aprendendo e compartilhando o conhecimento de formas antes inimagináveis. A arte e a cultura seguem evoluindo. Novas linguagens, músicas e expressões refletem a diversidade e a criatividade humanas. Nossa espécie caminha sobre uma linha tênue, equilibrando tecnologia e natureza, tradição e futuro, esperança e incerteza. O conhecimento acumulado permite avanços antes inimagináveis, inteligência artificial, biotecnologia, exploração de outros mundos.
Ainda assim, a humanidade carrega consigo questões profundas sobre identidade, propósito e pertencimento no universo. As fronteiras entre ciência e espiritualidade se tornam mais fluidas, e a busca por sentido une culturas e gerações. Toda a história humana, desde as primeiras palavras até a exploração das estrelas, é um breve instante na vastidão do tempo cósmico. Neste momento, a humanidade contempla o universo, ciente de sua fragilidade e beleza. Somos poeira de estrelas, sonhando com o infinito. Agora, chegamos ao presente, um instante efêmero na vastidão do tempo cósmico. Tudo o que vivemos e conhecemos acontece neste breve momento, tão raro quanto precioso. A Terra gira silenciosamente, envolta por uma atmosfera tênue que protege e sustenta a vida. Vastas florestas respiram, oceanos refletem a luz, desertos se estendem em dourados serenos. A diversidade da vida floresce em todos os cantos do planeta. Milhões de espécies coexistem, cada uma desempenhando seu papel na tapeçaria da existência. A humanidade, com todos os seus sonhos e desafios, constrói pontes entre mundos internos e externos. Nossas cidades brilham à noite, como constelações vistas de longe. Em meio a tudo isso, somos capazes de contemplar o próprio universo. Observamos estrelas, exploramos planetas, refletimos sobre nossa origem. Nossa tecnologia nos conecta. Sinais percorrem o ar, dados cruzam continentes em instantes, vozes e imagens unem pessoas separadas por oceanos. Cada ser humano carrega dentro de si a herança de bilhões de anos de evolução. Nossos corpos, pensamentos e sentimentos são fruto desse longo processo cósmico. O presente é palco de alegria e de dor, de conquistas e incertezas. Vivenciamos emoções intensas, construímos memórias, partilhamos histórias. A natureza pulsa em ciclos eternos. O dia se transforma em noite, as estações mudam, a vida se renova continuamente. No silêncio das florestas, ouvimos o sussurrar da vida. No topo das montanhas, sentimos o vento contar antigos segredos do planeta. Nos oceanos profundos, criaturas misteriosas dançam na escuridão. Nas praias, as ondas trazem e levam histórias de tempos ancestrais. As auroras iluminam os céus polares, lembrando-nos de que a Terra ainda está conectada ao cosmos por fios invisíveis de energia. Mesmo em meio à vastidão, cada vida é única. Cada história, cada escolha, ecoa na teia sutil do universo. Pequenos gestos de bondade, momentos de compaixão e solidariedade, são como estrelas brilhando no escuro. A ciência e a arte florescem. Exploramos o desconhecido, criamos beleza, buscamos respostas e fazemos perguntas. A Terra vista do espaço revela sua fragilidade e esplendor, uma esfera azul suspensa no vazio, protegida apenas por uma fina camada de ar. Florestas tropicais, campos de flores, desertos vermelhos e geleiras brilhantes, a diversidade da Terra é um espetáculo sem igual. O presente é também tempo de desafios. Ações humanas alteram o clima, ameaçam espécies, transformam paisagens. Mas ainda há esperança. Esforços para restaurar florestas, proteger mares, inovar tecnologias limpas apontam para um futuro mais harmonioso. A cada dia, a humanidade escreve uma nova página na história do planeta. Pequenas ações se somam e criam mudanças reais. O presente é um ponto de encontro entre o passado e o futuro.
Carregamos memórias ancestrais e sonhos que ainda não nasceram. A música, a poesia, o riso e o silêncio, tudo isso compõe a experiência humana, emoldurada pelo agora. O tempo presente é frágil, como uma bolha de sabão flutuando sob a luz do sol. Mas dentro dele cabe todo o universo de possibilidades. Vivemos conectados a tudo que já existiu e a tudo que virá. Cada respiração é parte desse fluxo contínuo. O presente é também um convite ao cuidado. Cuidar de nós mesmos, uns dos outros e do planeta que nos abriga. A cada noite, olhamos para o céu estrelado e sentimos a mesma admiração que moveu nossos ancestrais há milênios. Este momento é breve, mas é tudo o que realmente temos. É nele que podemos amar, aprender, criar e transformar. Somos parte de uma linhagem que atravessa o tempo, conectados a estrelas e galáxias por átomos forjados há bilhões de anos. O agora é um milagre inesperado, uma janela aberta entre o que já foi e o que ainda será. Respire fundo. Sinta a vida pulsar à sua volta. O universo inteiro vibra, silenciosamente, dentro de cada instante. Este é o presente, um elo entre o passado estelar e o futuro desconhecido. Uma ponte de possibilidades. Agradeça por este momento. Por poder sentir, pensar, existir. O agora é um presente raro, envolto em beleza e mistério. Enquanto o universo segue seu curso, somos convidados a viver plenamente cada segundo. A criar sentido em meio à imensidão. Este breve momento é tudo o que temos, e é maravilhoso. O agora é o lar do infinito. Celebre a existência. Sinta-se parte do milagre cósmico que pulsa em silêncio, aqui e agora. O futuro da Terra e da vida é um livro aberto, escrito a cada novo dia. Estamos diante de incontáveis possibilidades, algumas esperançosas, outras desafiadoras. Com o avanço da tecnologia, nossa compreensão do universo cresce em ritmo acelerado. Novas descobertas prometem expandir ainda mais nossos horizontes. A ciência se torna nossa aliada na busca por soluções para grandes desafios, desde curar doenças até preservar o delicado equilíbrio do planeta. A preocupação ambiental se intensifica. Buscamos novas formas de energia, protegemos ecossistemas, aprendemos a conviver com a natureza em harmonia. Ao mesmo tempo, enfrentamos incertezas e mudanças climáticas, extinção de espécies, ameaça de asteroides ou outras catástrofes naturais. O futuro nos convida à cooperação. A união entre povos e culturas torna possível enfrentar desafios que, sozinhos, seriam intransponíveis. A exploração espacial avança. Missões tripuladas e robóticas se aventuram pela Lua, Marte e além, abrindo portas para novas casas fora da Terra. Sonhamos com cidades flutuando em órbita, colônias em outros planetas e viagens interestelares, guiados pela curiosidade e pelo desejo de explorar. Novas tecnologias de comunicação aproximam pessoas e ideias. O conhecimento se espalha rapidamente, inspirando novas gerações. A inteligência artificial e a biotecnologia transformam o modo como vivemos. Possibilidades antes inimagináveis agora estão ao nosso alcance. Apesar dos avanços, não estamos imunes a riscos. Mudanças imprevisíveis podem alterar o curso da história a qualquer momento. O Sol, nosso astro-rei, lentamente envelhece.
Em bilhões de anos, ele crescerá e transformará radicalmente o destino da Terra. Aumentando de tamanho, o Sol se tornará uma gigante vermelha. Os oceanos evaporarão, a vida como conhecemos deixará de existir. Mesmo diante desse destino distante, a vida pode encontrar novos caminhos. Talvez nossos descendentes já tenham partido para outros mundos. A humanidade poderá deixar sua marca em outros planetas, levando consigo histórias, arte, cultura e sonhos. A busca pelo conhecimento e pela sobrevivência se torna uma jornada cósmica. Cada passo além da Terra é um novo capítulo na história da vida. Mesmo longe de casa, carregaremos conosco a lembrança da Terra e a beleza de seus oceanos, florestas, montanhas e céus estrelados. O tempo segue seu curso. Civilizações podem surgir e desaparecer, deixando vestígios de sua passagem em mundos distantes. A vida, talvez, se modifique, adaptando-se a ambientes extremos, transformando-se em formas que mal conseguimos imaginar. Outras inteligências podem surgir, seja na Terra ou em outros lugares do cosmos. O universo permanece repleto de mistérios esperando para serem desvendados. O desejo de contato com outras civilizações cresce. Enviamos mensagens, ouvimos em silêncio, esperando uma resposta entre as estrelas. Enquanto isso, cuidamos do nosso planeta, tentando garantir que ele permaneça habitável para as próximas gerações. A responsabilidade pelo futuro está em nossas mãos. Cada escolha molda o destino da vida na Terra e, talvez, além dela. À medida que avançamos, somos convidados a refletir sobre o nosso papel, protetores, exploradores e aprendizes do universo. Mesmo com toda a tecnologia, a essência da vida permanece simples: compartilhar, cuidar, buscar sentido e maravilhar-se diante do desconhecido. O futuro é, em parte, imprevisível. Mas nossa capacidade de imaginar e criar pode transformar sonhos em realidade. Talvez, um dia, olhemos para trás e vejamos este momento como o início de uma nova era para a vida e o conhecimento. O futuro da Terra está entrelaçado ao futuro do universo. O que fazemos agora ecoa por bilhões de anos. Cada geração deixa sua marca, contribuindo para um legado que ultrapassa fronteiras e épocas. O universo nos mostra que tudo é transformação. O que parece permanente, um dia se transforma e dá lugar ao novo. A esperança é uma semente que plantamos no presente, esperando que floresça nas eras que virão. Talvez, ao contemplarmos o futuro, percebamos que somos parte de algo muito maior, uma aventura de bilhões de anos. O futuro é incerto, mas é também uma tela em branco onde podemos pintar possibilidades infinitas. Enquanto houver vida e curiosidade, o universo continuará sendo explorado, compreendido e celebrado. O futuro é moldado por sonhos, escolhas e pelo desejo de ir além. Sigamos juntos, explorando o desconhecido, inspirados pela grandiosidade do cosmos. O Sol, que por bilhões de anos aqueceu e iluminou a Terra, começa a envelhecer. Seu combustível se esgota lentamente, e a estrela entra nos últimos capítulos de sua existência. A cada milhão de anos, o núcleo do Sol se transforma, tornando-se cada vez mais quente e denso. Ele se prepara para sua grande transformação final. Em um futuro distante, o Sol cresce, expandindo-se até se tornar uma gigante vermelha.
Seu brilho avermelhado engole os planetas mais próximos. A Terra, outrora cheia de vida, torna-se inabitável. Oceanos fervem, a atmosfera se dissipa, e o planeta é engolido pelo calor intenso do Sol. Após bilhares de anos, o Sol expele suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária, uma nuvem colorida de gás e poeira que brilha suavemente no espaço. No centro da nebulosa, resta apenas um núcleo brilhante e uma anã branca. Pequena, densa e incrivelmente quente, ela irá esfriar e escurecer lentamente ao longo de trilhões de anos. Enquanto isso, outras estrelas do universo seguem destinos semelhantes. Estrelas massivas explodem em supernovas, lançando elementos pesados por todo o cosmos. Essas explosões criam remanescentes estelares, pulsares, estrelas de nêutrons e buracos negros. Cada um deixa sua marca na evolução do universo. Nas regiões mais densas das galáxias, buracos negros supermassivos devoram matéria ao seu redor, liberando jatos de energia que atravessam o espaço. Com o passar dos éons, as galáxias se tornam menos ativas. O nascimento de novas estrelas diminui, e a luz do universo começa a se apagar lentamente. A cada supernova, elementos pesados são lançados, mas o ciclo de renascimento estelar desacelera. O material para criar novas estrelas se esgota. A Via Láctea e Andrômeda, após bilhões de anos de aproximação, colidem e se fundem, formando uma única galáxia maior e menos ativa. No universo antigo, buracos negros dominam. Eles crescem absorvendo estrelas, planetas e até outras anãs brancas. Do lado de fora desses titãs escuros, o espaço se torna cada vez mais silencioso. A matéria luminosa desaparece, restando apenas brilhos dispersos. As últimas estrelas vermelhas, pequenas e econômicas, queimam seu combustível devagar, iluminando o universo moribundo com luz tênue. Com o passar do tempo, até mesmo essas pequenas estrelas se apagam. O universo entra em uma era de trevas, iluminada apenas por resquícios de calor. Restam apenas cadáveres estelares, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros, vagando pelo espaço vazio. Alguns planetas órfãos, lançados para longe de suas estrelas, vagam eternamente em silêncio e escuridão. Com a morte das estrelas, as galáxias perdem sua forma, tornando-se aglomerados de matéria escura e objetos compactos. Ao redor dos buracos negros, discos de acreção se dissipam. O universo está cada vez mais calmo, menos ativo, mais frio. O calor residual das anãs brancas vai se esvaindo, e elas se transformam lentamente em anãs negras, em esferas frias, invisíveis e silenciosas. Buracos negros, agora reis incontestáveis do universo, permanecem como os últimos faróis de energia, apesar de sua natureza invisível. Mesmo os buracos negros não são eternos. Lentamente, eles perdem energia por meio da radiação de Hawking, evaporando ao longo de trilhões e trilhões de anos. A cada partícula evaporada, o universo se aproxima do silêncio absoluto. Energia e matéria se dispersam, restando apenas partículas isoladas e radiação tênue. O universo, que já foi um palco vibrante de luz e vida, torna-se um oceano escuro e gelado, onde o tempo perde o significado. Neste cenário silencioso, mesmo as memórias dos antigos sóis e planetas se dissipam. O cosmos repousa em uma calma profunda. A morte das estrelas marca o fim de uma era, mas também o início de um novo mistério,
O que acontece após o silêncio absoluto? O universo, agora quase vazio, guarda em sua vastidão os ecos de tudo que já existiu: estrelas, planetas, vida, sonhos. Cada átomo que já fez parte de estrelas e planetas ainda flutua, silenciosamente, esperando por um novo destino, talvez em outro ciclo cósmico. O silêncio do universo não é apenas ausência de som, mas a expressão de uma história grandiosa que chegou ao ocaso. De tudo que existiu, restam apenas as leis fundamentais: gravidade, tempo, espaço e energia, tecendo pano de fundo do nada. O universo, agora adormecido, aguarda, quem sabe por uma nova centelha, um novo começo em algum lugar além de nossa imaginação. Neste cenário de serenidade e mistério, a história cósmica encontra seu silêncio, mas a memória dessa jornada permanece viva para sempre em nós. Tudo retorna ao silêncio, e o universo adormece. Mas, por um breve instante, fomos parte dessa grande história. Até as estrelas têm um fim, tudo retorna ao silêncio. A vastidão do universo continua a se expandir, cada vez mais fria e silenciosa. Por trilhões de anos, as galáxias se afastam umas das outras, até que só restam pontos de luz isolados em um oceano escuro. As últimas estrelas nascem em redutos solitários, consumindo lentamente o hidrogênio remanescente. Cada nova estrela é um breve sussurro de luz em meio ao escuro crescente. Com o passar dos éons, até mesmo essas estrelas solitárias consomem seu combustível e se apagam, deixando para trás apenas restos e anãs brancas, anãs marrons e planetas frios. O universo entra na chamada Era Degenerada. Não há mais fontes de luz natural. Apenas resquícios de calor e partículas dispersas cortam o vazio absoluto. Planetas órfãos e anãs marrons vagueiam eternamente, sem uma estrela para aquecê-los. O frio do espaço se torna praticamente absoluto. Os buracos negros dominam o cenário cósmico. Eles se alimentam dos poucos restos de matéria que ainda encontram, engolindo tudo ao seu redor em silêncio. Mesmo os buracos negros não são eternos. Ao longo de trilhões e trilhões de anos, eles lentamente evaporam, liberando partículas subatômicas em um processo chamado radiação Hawking. Com o tempo, todos os buracos negros desaparecem. O universo se torna um espaço quase completamente vazio, preenchido apenas por partículas isoladas e radiação tênue. Chegamos à chamada morte térmica do universo. Não há mais estruturas, nem calor, nem luz suficiente para sustentar qualquer tipo de processo físico complexo. O tempo passa, e até mesmo as partículas fundamentais podem decair, deixando para trás um vazio ainda mais absoluto. O universo, que um dia foi repleto de luz, vida e movimento, agora repousa em um estado de equilíbrio frio e silencioso. Neste silêncio final, cada átomo, cada fóton, carrega a história de tudo que existiu: estrelas, planetas, vida e civilizações. Olhar para esse futuro distante é contemplar a própria essência do tempo e da existência, um ciclo de criação, transformação e descanso. Talvez, em algum ponto do tempo, novas leis surjam, ou outro universo renasça a partir do silêncio absoluto. Não sabemos o que existe além desse fim, mas o que vivemos, sentimos e descobrimos ecoa para sempre na tapeçaria do cosmos. Cada átomo que compõe nosso corpo já foi forjado no núcleo de uma estrela distante, e cada pensamento é parte deste grande ciclo cósmico. Neste vasto universo, a consciência surge como um fenômeno raro,
capaz de olhar para trás e maravilhar-se com sua própria existência. A beleza do cosmos está não apenas na grandiosidade de suas estruturas, mas no simples fato de que podemos contemplá-lo. Mesmo diante do silêncio final, nossa breve existência deixa marcas, nas memórias, nas descobertas, no amor e na curiosidade. Por bilhões de anos, o universo existiu sem olhos para vê-lo, sem mentes para questioná-lo. Por um breve instante, nós estivemos aqui. Nossa jornada cósmica é única. Somos feitos de poeira de estrelas, observando as estrelas. O fim do universo não é apenas um encerramento, mas um convite à reflexão. Tudo que nasce, um dia se transforma. Nosso tempo é breve, mas repleto de significado. Cada gesto, cada ideia, cada sonho faz parte dessa história grandiosa. E assim, ao contemplar o futuro distante, lembramos que o presente é um dom precioso ou uma oportunidade de sentir, amar e aprender. O universo pode adormecer, mas nossa história, nossas perguntas e nossa busca por significado permanecem. Agradeça pela existência, pelo agora, por poder fazer parte desta grande tapeçaria cósmica, mesmo que por um instante. Respire fundo. Sinta o silêncio e a magnitude do universo, do início ao fim. Mesmo na escuridão, há beleza. Mesmo no fim, há poesia. A existência é o maior de todos os milagres. Enquanto o universo repousa, nossa imaginação continua. Nossas histórias, sonhos e perguntas ecoam pelo tempo. Talvez, em algum lugar, em algum tempo, a história recomece, e novos olhos se abram para contemplar o infinito. Até lá, celebramos o mistério, a beleza e a oportunidade de termos existido. O universo dorme, mas nossa história jamais será esquecida. Obrigado por acompanhar essa jornada através do tempo e do espaço. Que a paz e a inspiração do cosmos estejam sempre com você. Despeço-me agora, com gratidão por sua companhia. Continue olhando para o céu, há sempre algo a descobrir. Fim.